Bom, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar propriamente da energia eólica como um todo, certo? A gente vai focar nos princípios científicos de engenharia, justamente porque eu gosto de dar ênfase, certo? Do ponto de vista fundamental da ciência, a essas coisas. Porque só palestrar de forma superficial não me parece o correto. Não cientificamente falando, né? E essas aulas é para quem está interessado nos desenvolvimentos técnicos desses temas, tá? Palestras mais formais, digamos assim, do ponto de vista histórico, vocês podem encontrar em diversos documentos aí na internet. Mas eu quero focar sobre os princípios científicos aqui. Bom, a energia eólica, a partir dos anos 70, ela começou a haver uma explosão, certo? No financiamento de projetos, certo? Na expansão da área instalada, como mostra essa figura aqui, ó, que mostra a capacidade instalada em gigawatts das fazendas eólicas nos Estados Unidos, certo? Até a década de 70 existia muito petróleo barato, certo? Então isso fez com que os projetos em energias alternativas eles se estagnassem, certo? Ninguém queria investir nisso porque existia muito petróleo muito barato, certo? E a crise do petróleo no ano de 73 desencadeou uma volta, digamos assim, uma volta eufórica, digamos assim, às pesquisas relacionadas às energias alternativas. E o campo da energia eólica foi uma das que mais avançou a partir desse ano, como mostra esse gráfico, certo? Olha só, a capacidade instalada chegou a ser de 50 gigawatts nos Estados Unidos no ano de 2010, certo? Projeções, essa projeção mostra que o interesse em desenvolver esses tipos de energia é crescente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. O próprio Brasil, né, ele passou de 13º lugar em capacidade instalada em 2011 para 5º lugar em 2016 em capacidade instalada na área de energia eólica. Então tem muita, na verdade, se eu não me engano, são 181 parques eólicos aqui no Brasil, correto? O que está contribuindo com cerca de 2% da energia consumida no Brasil. É muita coisa. Então existe um mercado crescente para essas tecnologias e que espero, né, que haja profissionais suficientes para dar conta de tanto trabalho, de tanta pesquisa e desenvolvimento. Só assim a gente vai conseguir ter uma matriz energética diversificada e ficar menos dependente do petróleo. Mas isso é outra história. O potencial do Brasil para geração eólica foi estimado em cerca de 400 gigawatts, se eu não me engano. É 400 ou 300, certo? Eu não lembro muito bem. Mas é muita energia mesmo. Bom, mas energia eólica, certo? Energia a partir do vento, certo? Como a gente sabe, se a gente fosse pensar que a energia eólica, na verdade os ventos e as ondas, eles geram eles respondem, né, por 2% de toda a energia solar que chega à Terra, ou seja, 3.600 terawatts de energia. Então, se a gente conseguisse aproveitar na totalidade essa capacidade, digamos assim, a gente com certeza não precisaria mais usar qualquer tipo de fonte de energia, correto? Mas, obviamente, o que acontece porque a gente sabe não dá para captar toda a energia do vento, tá? A gente não pode aproveitar toda a energia porque muito dessa energia ela é dissipada, certo? Acima de 1 km da atmosfera. Enquanto que a gente tem uma porção bem pequena para aproveitar, cerca de 40 terawatts só, 50 ou 60, digamos assim, de energia dos ventos mesmo, certo? Mesmo assim, esses 40 já seria o suficiente para a gente, então, suprir as nossas necessidades. No entanto, a gente teria que colocar turbinas eólicas em toda a Terra, né? todo o oceano e tudo mais.
o que é improvável e na verdade é muito improvável, né? Mesmo que a gente colocasse turbinas eólicas em 10% de toda a nossa da área da Terra, né? Que é um pouco mais do que toda a área que a gente tem para agricultura, a gente só ia conseguir em torno de 4% dessa energia aqui, desses 40, 60 terawatts, que seria que já supriria nas necessidades, mas não tem como a gente colocar turbina eólica em 10% da Terra, né? Então a gente tem que focar mesmo em diversificação. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Turbina eólica, existem basicamente dois grupos, digamos assim, de turbinas eólicas. Existem as turbinas eólicas de arrasto, certo? E de sustentação, que são essas turbinas aqui, ó, que estão na imagem. Deixa eu só reescrever isso aqui. Sustentação. Muito bem. Eu não coloquei nenhum desenho aqui, mas as turbinas de arrasto, na verdade esses dois grupos de turbinas, eles são definidos com base na direção que a força do vento ela forma, certo? Porque digamos assim, ó, a de arrasto funciona da seguinte maneira. Existe uma turbina que é turbina mais ou menos assim, ó. Tem um eixo aqui. Ops. Ela é mais ou menos assim. Isso aqui é uma pá, aí tá aqui tem outra pá. Vocês devem mais ou menos ver como é que funciona. Então, a força é gerada na direção em que o vento sopra, certo? Ou seja, nesse caso, se o vento soprar aqui, a força vai ser gerada na direção em que o vento sopra. Ou seja, ele vai fazer isso aqui girar nesse sentido, correto? Muito bem. Já as turbinas de sustentação, que são as mais usadas hoje, né? Como essas turbinas aqui, que a gente chama de turbina eólica de eixo horizontal, são turbinas de sustentação justamente por quê? Porque a força que é gerada pelo vento é perpendicular à direção do vento, certo? Aqui ela é na direção e aqui ela é perpendicular, então ela gera uma força de sustentação. Ou seja, você vai ter a turbina, as partes da turbina nesse caso aqui, ó, girando o que mais rápido. Elas podem girar mais rápido do que a própria velocidade do vento, tá certo? Então, obviamente, nossa análise vai ser sobre essas turbinas de sustentação, correto? Existem diversos projetos sobre versões modificadas de turbinas, certo? Mas, ao que indica, todas parecem apresentar o mesmo limite de eficiência que eu vou mostrar aqui, que é o chamado limite de Betz, certo? Limite de Betz é como se fosse para nós um limite de Carnot, digamos assim. Seria o máximo de energia que nós conseguiríamos extrair do vento em condições ideais, certo? É em torno de 59,3%. Isso aqui é o famoso limite. Mas eu vou mostrar como é que a gente chega nesse cálculo e mostra, né, que mesmo que a gente tenha lugares com potências nominais, sei lá, imagine que há uma região onde exista 70 megawatt, né, de disponibilidade de energia no vento. Se você projetar uma fazenda eólica para esse local, obviamente ela está sujeita ao limite de Betz, então portanto você não vai conseguir aproveitar completamente essa energia, certo? Cerca de 60% apenas dela, em condições ideais ainda, certo? Bom, dito isso, a gente pode então começar a fazer alguns cálculos sobre a potência do vento. Qual seria a potência disponível no vento? Bom, a gente sabe, deixa eu só apagar isso aqui. A gente sabe, por exemplo, que
Imagine uma massa de ar, certo? Uma massa de ar que está se movimentando com velocidade v, uma massa m, correto? Obviamente, se ela está se movimentando, ela possui uma energia cinética, correto? Que é dado pela conhecida fórmula, meio de mv², correto? Bom, nós estamos interessados, aqui é o vento, tá? A gente está pegando uma porção do vento. Imagina que nós estejamos interessados em determinar qual é a potência que essa massa de vento carrega, sabendo que ela tem uma certa energia cinética, EK. Bom, a potência é definida como a variação da energia no tempo, correto? Muito bem. A gente tem, então, a variação da energia cinética nesse caso, né? Nós não estamos considerando aqui variações de energia potencial, digamos assim, tá? Bom, muito bem. Então, a energia cinética é dividida pelo tempo. Bom, digamos que esse tempo seja bastante pequeno, certo? Um tempo t. Então, a gente pode reescrever isso assim, ó. Metade da vazão agora, certo? Onde vazão é a massa fluindo num certo tempo. v², correto? Muito bem, até aqui a gente tem uma expressão para a potência disponível no vento, certo? Mas vamos mais além. A vazão de um fluxo de massa é dado pela densidade da massa, digamos assim, ou do fluido, nesse caso o ar, certo? Vezes a velocidade do ar, vezes a área no qual esse fluxo está passando. Essa área, subentende-se que existe então uma área de captação aqui, certo? Seria a área da turbina. Mas não vem ao caso essa área porque a gente quer a potência disponível por unidade de área. Então esse A aqui, ó, vai para cá, tá? De modo que a gente tem que a potência disponível, ou seja, potência por unidade de área, chamar de PD, é igual a quê? A meio da densidade do ar vezes a velocidade do ar. Obviamente, essa velocidade é a velocidade do vento, que é a velocidade do ar acelerado, correto? Vezes v ao cubo. Então, essa expressão aqui, ó, ela diz para a gente a quantidade de energia que está disponível no vento, certo? Aí você pode perguntar, mas então quer dizer que a energia disponível no vento é só meio de ρ ao cubo. Então essa é a energia que uma turbina eólica poderia extrair. Na verdade, não. A potência que a energia extrai do vento é outra coisa, porque justamente existe uma certa eficiência na qual a gente trabalha para conseguir certa quantidade dessa energia aqui que está disponível, tá? Então vamos guardar essa fórmula aqui para a gente na próxima aula calcular, dar início ao cálculo do limite de Betz.